Amém, queridos? A nossa palavra hoje está em Números capítulo 13, verso 31 ao 33. Depois nós vamos trabalhar o 14. De repente, o assunto de hoje, ele não vai dar para falar tudo hoje. Então, quando isso acontece, a gente faz a segunda parte do programa. E o tema hoje é paralisados pelo medo. E aí, como o pastor Álvaro falou, a gente tem medo, né? O que tem feito você parar? O que te paralisou? O que foi que te neutralizou? O que foi que te estagnou? A gente vai aprender hoje um pouquinho com a história desse povo aqui. Esse povo que tinha garantida a terra prometida, a terra Canaã. Mas eles tiveram medo ao olhar a terra. Às vezes a gente olha lá na frente, né, pastor? E a gente, quando vê a situação, poxa, peraí, eu não vou não. Eu vou ficar aqui paradinho. Mas a gente esquece que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aí em Números capítulo 13, verso 31. Vamos ler com a gente? A palavra do Eterno nessa tarde para o meu coração, meus queridos, que estão nos assistindo aqui, ó. Camila, querido José Luiz, diaconisa Rosemary, evangelista Rodrigo, irmão Maurício, pastor José Alberto. Vamos ler com a gente essa palavra para a gente aprender um pouquinho e não esquecer da promessa, não deixe o medo te paralisar, amém? Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim, Números 13, 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak. São descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. E aí, querido? Tem gigante? Tá grande o problema? A situação parece incontornável? Você tá igual os espias? Ou na tarde desse dia, você vai ser um Josué e um Caleb, que vai ser positivo, que vai olhar para o gigante, vai dizer, você tá aí, gigante, mas o Deus que me prometeu vai cumprir aquilo que ele me disse. Amém, pastor? Amém. O que me chama a atenção nesse texto é que as pessoas que foram até Jericó para ver a situação daquela cidade não era qualquer pessoa. Não eram pessoas despreparadas, pastora. A Bíblia diz lá no capítulo 13, versículo 1, que eles eram príncipes, homens de valor. Eles foram escolhidos, um a um. Eram príncipes, foram escolhidos um a um, eram ilustres, eram representantes das suas tribos, eram inteligentes, eram fortes. Eles tinham qualificações, eles tinham qualidades acima da média das outras pessoas. Mas mesmo assim, com qualidade acima da média de outras pessoas, quando eles viram a terra, viram que a terra era boa, viram que a terra tinha fruto para dar, mas também eles conseguiram enxergar ali gigantes. Quando eles voltam até Moisés, eles trazem um relatório dizendo que a terra era boa, dizendo que ali havia fruto, que a terra manava leite e mel, mas eles disseram também que ali havia um gigante. E o gigante que ali eles viram causou um medo sobre a vida deles. Sim.
ao ponto de paralisar, ao ponto deles pensar, nós não podemos seguir, nós não podemos continuar, nós não podemos prosseguir para entrar em Canaã, porque teremos que passar por Jericó. E lá em Jericó há gigantes que nos impede de chegar ao lugar determinado por Deus. Talvez seja isso que você esteja vivendo na sua vida. Você até quer fazer, você tem projetos, você tem sonhos, você quer conquistar, mas você está olhando com esse olhar, ou tendo esse pensamento que os israelitas tiveram naquele momento. Eles viram apenas gigantes. E esse gigante causou neles, pastor, um medo, ao ponto deles tentarem, não, eles começaram a pensar mesmo em desistir, a não prosseguir. E a gente vê hoje acontecer isso com pessoas, com famílias, com jovens, com homens mais maduros, quando enfrentam algum problema, quando enfrentam alguma dificuldade, quando enfrentam alguma luta, a tendência nossa, como ser humano, é recuar. O medo, ele faz isso, ele nos paralisa. Sim, e às vezes, como eu disse anteriormente, a gente esquece da promessa. A gente não pode esquecer que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, às vezes a gente dá ouvido aos arautos do caos e esquece da promessa de Deus. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você tem ouvido a voz do caos ou você tem segurado firme na promessa que Deus te fez? Natural é o medo? Sim, é natural. A gente olha a situação, treme e teme. Às vezes o medo até ajuda em algumas situações, porque ele te freia. Mas quando a gente tem um olhar diferente, quando a gente sabe que Deus prometeu, quando Ele diz pra gente assim, pode ir que eu garanto, a gente consegue chegar do outro lado. Tinha uma grande diferença dos espias com Josué e Caleb. Não é isso, pastor? Na verdade, o que está acontecendo? O que está acontecendo ali é uma situação que eles começaram a viver naquele momento que causou um pouco de estabilidade emocional neles. Sim. Se você perguntar, pastor, o senhor tem medo? Tenho. Eu tenho medo de diversas coisas. Mas esse medo eu tenho que saber lidar com ele para que ele não venha me paralisar, me frear naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho medos. E existem medos na minha vida. E talvez eu vou chegar na fase que eu irei ir para a glória, irei partir e ainda não conseguirei superar todos os meus medos. Mas eu quero aprender nessa tarde aqui que mesmo tendo medo, eu posso prosseguir. Mesmo tendo medo, eu posso conquistar aquilo que Deus me prometeu. E às vezes nós paramos, ficamos estagnados e deixamos de conquistar aquilo que Deus nos prometeu, porque o medo nos faz, às vezes, perder o foco daquilo que Deus já nos prometeu há muito tempo atrás. Sim. E sabe o que me chama mais atenção, pastora? É que Josué e Caleb viram tudo que os outros 10 espias viram. Passaram por todo o processo que os 10 espias passaram. Mas tiveram uma atitude diferente. O que faz a diferença quando você está enfrentando a sua luta, a sua dificuldade, é você ter uma atitude diferente do que a maioria tem. Eles eram minorias. Eles eram 2 pessoas apenas que tiveram a atitude diferenciada dos 10. Se você quer entrar num processo que você venha superar os teus medos, aprenda a pensar diferente. Aprenda a pensar baseado na palavra de Deus, na instrução que o Senhor coloca todos os dias para a nossa vida. Eles não deixaram com que aquilo que eles viram, aquilo que eles experimentaram
na situação daquele momento, viessem paralisá-los. É interessante que quando eles olham a situação, eles olham os gigantes, eles começam a se comparar, né? Aí eles se sentem como gafanhoto. E esse medo trouxe uma síndrome para eles. A síndrome do gafanhoto. Eles se sentiam tão pequenos, eu sou um inseto. Ei, a voz do caos diz que você é pequeno demais, que você não vai conseguir. De repente você ouviu de alguém assim, você não está preparado para a situação. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te prometeu, você tem trilhado o caminho que Ele escolheu para você. Você tem se alimentado do que Ele tem te oferecido. Nada te paralisa. Você não é pequeno. Você não vai se deixar ecoar dentro de você essa voz que vai te trazer esse medo. Eles olharam a situação, os espias olharam assim, não, eu tô com medo, porque tem gigante. Não, a gente não vai conseguir, a gente é muito pequenininho perto deles. E eles disseram, a gente é como um gafanhoto. E aí, eles tomaram isso para eles. Eles se vestiram disso. Dentro deles, eles acreditavam ser tão pequenos como os insetos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua história. Meu querido, você que está me escutando aí, você que está me vendo, minha querida, você que está me vendo aí, está assistindo esse programa, entenda, você é um ser criado por Deus. E a divindade de Deus nessa tarde te potencializa e diz, segue. Amém? Às vezes a situação, ela parece tão impossível de nós conseguirmos vencer, que a gente começa a achar que nós não vamos conseguir de maneira nenhuma. Eu conheci um rapaz, há anos atrás, que ele tinha um sonho, e o sonho dele era ser médico. Agora imagina só, você ter um sonho de ser médico, mas você vem de uma família sem recurso nenhum, você estudou nas piores escolas. Você não tem o preparo que ele deveria ter para fazer uma prova, né, nas universidades federais para passar para a medicina. Só que ele tinha um sonho, ele queria ser médico. E ele fez o vestibular pela primeira vez, ele não passou, fez a segunda vez, não passou, fez a terceira, não passou, fez a quarta vez, não passou. Aí começou as vozes, desiste, não vai dar. Isso que você está tentando realizar, esse sonho, é uma loucura. Você nunca vai conseguir realizar esse sonho, porque você já tentou 4 vezes, você não conseguiu. Ele tentou a 5ª vez, não conseguiu. A 6ª vez ele não conseguiu. E toda vez que ele tentava, todo ano que ele chegava lá e tentava, ele não conseguia. As pessoas chegavam para ele com palavras de desânimo. Só que ele não se nutriu com aquelas palavras. Ele não deixou que o medo da decepção, de mais um ano que de repente ele ia fazer e não ia passar, pudesse vencê-lo. Ele tentou 10 vezes e não passou. Na 11ª vez, depois de 10 anos tentando, ele passou no vestibular para medicina. Ele hoje é um médico. Sabe por quê? Porque ele não deixou o medo. Ele não deixou com que o que estava acontecendo à sua volta, as palavras que ele ouvia, tomasse conta do seu emocional, tomasse conta da sua razão. O que eu quero dizer para você nessa tarde, não deixe que aquilo que as pessoas falam ao teu redor venha causar medo em você, ao ponto de você desistir daquilo que Deus prometeu para você. Mas voltando para o texto aqui agora, a gente vai falar aqui de algumas coisas aqui, de alguns sintomas, né, desse medo, dessa síndrome do gafanhoto, o que ela pode fazer, o que ela pode produzir na nossa vida. Primeiro, leia aí, pastora Fátima. Primeiro sintoma de uma síndrome do gafanhoto, desse medo, né, que paralisa. Eles tiveram um senso de fraqueza.
E eu provo para você aqui, em Números 13:31, quando diz assim, ó: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir. Não poderemos chegar lá. Eles duvidaram do poder, né? Eles tiraram os olhos para Deus e eles olharam as circunstâncias. Eu sempre digo que nós não vivemos de circunstâncias, nós vivemos de fé. Amém. E esse primeiro tópico do senso da fraqueza fez com que eles se sentissem impotentes. Eles começaram a enfraquecer. Eles começaram a desacreditar. Quando a gente veste essa roupa da fraqueza, quando a gente se deixa diminuir, né? Quando a gente se sente pequeno diante da situação, quando isso chega até o nosso coração, isso nos paralisa. E engraçado é que eles tiram o olhar de Deus. Sim. E eles começam apenas a olhar e ver os obstáculos. Eles tiram o olhar de Deus completamente. Tiram o olhar da promessa, tiram o olhar daquilo que Deus tinha falado há um tempo atrás para eles e começam só apenas a enxergar os obstáculos. É incrível isso. O que pode o senso de fraqueza produzir na gente. Nos faz tirar completamente o olhar do Todo-Poderoso e nos faz enxergar apenas dificuldade. Você está vivendo um momento de dificuldade na sua vida? Você está vivendo um momento de luta na sua vida? De desemprego? De escassez? E você só consegue ver isso. Você esqueceu lá atrás o que Deus te prometeu? Deus tinha prometido para eles que eles iam entrar na terra prometida. E talvez você nessa tarde esqueceu também daquilo que Deus prometeu lá atrás, cara. Deus prometeu que você seria vencedor. Deus prometeu que você seria uma pessoa abençoada. Ele abençoaria a sua casa, ele abençoaria a sua vida, ele daria provisão, prosperidade. Você esqueceu o que te falaram lá atrás? O que Deus usou alguém para te falar, você esqueceu? Aqui, no texto aqui, eles tinham esquecido tudo aquilo que Deus tinha falado e só conseguiam enxergar nesse momento os obstáculos. Dependendo da situação que você está vivendo agora aí, você só está vendo obstáculo. É interessante, a diaconisa Rosemary colocou assim, ó: o medo nos deixa cego espiritualmente, nos impede de ver a promessa de Deus para nossas vidas. Aí o nosso querido José Luiz colocou assim: verdade, isso aconteceu comigo pela insegurança. Aconteceu comigo pelo medo, pela insegurança. Eu não consegui enfrentar a situação. Meu Deus. Né? Quando você diz isso, né, você afirma isso, né, porque é fato, acontece, você paralisa. Mas você não pode esquecer que o que te move é a fé. Essa síndrome da fraqueza, na tarde desse dia, ela vai ser banida da tua história, meu querido e minha querida. Ela vai embora em nome de Jesus, porque tem promessa para a tua história, tem uma Canaã te esperando, tem coisa boa chegando. Amém, pastor? E isso me faz lembrar Pedro. Pedro está no barco, há uma tempestade, é um texto muito conhecido, há uma tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas em direção ao barco. Os discípulos estão apavorados, estão vivendo um momento de muita pressão, porque na mentalidade deles, eles iriam a qualquer momento se chocar com as pedras e iriam morrer. E de repente, quando eles veem aquele homem se aproximando, eles não conseguem identificar Jesus. Eles dizem o quê? É um fantasma. Na hora do medo, você não consegue identificar aquele que pode te ajudar. Na hora do medo, você não consegue identificar aquele que tem poder, aquele que é soberano, aquele que tenha o mundo em suas mãos. Você não consegue. Diante da situação que você está vivendo de caos, de medo, você não consegue ver isso. Que aquele que está lá em cima, ele é poderoso para resolver a tua situação. Ele é poderoso para te abençoar. O medo faz isso.
E quando eles conseguem identificar que é Jesus, Jesus primeiro olha para eles e diz, olha, acalma-se, sou eu. E talvez seja essa palavra que Jesus está dizendo nessa tarde para você, acalma-se. Ele continua sendo Jesus. Ele continua sendo todo-poderoso. Ele continua aquele que tem controle de tudo que está acontecendo. Ah, pastor, mas estamos vivendo um período de coronavírus onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão padecendo. Pare. Pare. E comece a analisar. Tudo isso está acontecendo, mas está sob o controle de Deus. Jesus tem um controle dessa situação. E quando Pedro entende isso, Pedro é tomado por uma fé e diz, se o Senhor é Jesus, manda que eu vá até você por cima das águas. E ele vai caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Eu quero dizer para você nessa tarde que você tem todas as possibilidades de viver o sobrenatural, de caminhar por cima dos seus problemas, por cima das suas tempestades, por cima das suas lutas. Mas é preciso você entender que você tem que vencer esse centro de fraqueza. Você não pode achar, porque você está vivendo um momento difícil, que esse momento não vai nunca acabar. Você não pode pensar que essa situação que você está vivendo aí, de senso de fraqueza, ela vai permanecer para sempre com você. Não vai, porque a Bíblia diz que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O salmista entendia isso. E eu quero que você entenda isso também. O amanhecer vai chegar na tua vida. E com certeza, quando chegar o amanhecer, a alegria vai voltar. Você vai voltar a confiar. E com certeza, você vai vencer esse senso de fraqueza. Supere hoje esse senso de fraqueza. Olhe para o céu, porque lá do céu vai vir a resposta de Deus para a tua vida. Segundo ponto aqui, pastora, que nós aprendemos aqui com síndrome do gafanhoto, com esse medo que nos consome. Complexo de inferioridade. A Bíblia vai dizer, ainda no verso 31, diz assim, porque é mais forte do que nós. Realmente, quando eles olharam, eles disseram, eles são grandes, a cidade é grande, mas Deus é maior que ele. Eles disseram assim, os gigantes são mais fortes, mas Deus, ele é todo poderoso. Quando eles se viram nessa situação, eles se sentiram inferiorizados ao ponto de se intitularem. Eles colocaram o título neles, nós somos como gafanhotos, nós somos insetos. Olha o tamanho desses caras. Olha essa muralha como é grande. Olha esse gigante. Olha tudo como é muito grande. Né? Até as frutas eram grandes, que eles carregavam de 2, de 3, né? A Bíblia relata isso. Então, você olhou o problema. É grande. Pastor, é gigantesco. Eu não vou conseguir. Ei, querida, você vai. Porque você serve ao grande, ao todo-poderoso, ao maior Deus do universo. Então, quando esse senso de inferioridade, esse complexo de inferioridade chega até você, se você não tomar cuidado, ele abala a sua vida sentimental, a sua vida afetiva, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida profissional. Você começa a se sentir inferior, menor do que tudo e do que todos. Você começa a entrar numa caixinha. Deus não te fez para ficar dentro da caixinha. Deus não te fez para você ficar escondido. Se Ele te chamou, se Ele te mostrou, se Ele disse, olha só, para você chegar do outro lado, tem esse problema aqui. Você precisa enfrentá-lo. Mas você precisa olhar para o problema que você colocou maior do que você. E você mesmo se diminuiu, dizer para ele, olha só, eu sirvo a um Deus que é maior do que tudo. E na tarde desse dia, Ele é com você. Na tarde desse dia, Ele está com você o tempo inteiro.
e te dizendo, você é grande, você pode, você vai chegar lá. Comece a ministrar na sua vida isso. Diga para você, se olha no espelho, eu sempre digo isso, converse com você mesmo. Você olha no espelho e diz assim, grande é o meu Deus. Tem um louvor que diz, quão grande é o meu Deus, poderoso. Então não fique paralisado com esse complexo de inferioridade. Amém? Na verdade, o texto é tão claro, e dá pra gente perceber isso, que eles olharam que era muralha. Verdade. E a muralha era um desafio muito grande para eles. Alguns historiadores falam que a muralha de Jericó ela tinha mais ou menos de 10 a 12 metros de altura. Imagina naquela época uma muralha de 10 a 12 metros de altura, sem você ter um material adequado para escalar aquela muralha. Uma cidade naquela época com uma muralha de 10 a 12 metros de altura, ela era impenetrável. E eles começaram a achar que não, a gente não tem condição nenhuma de entrar em Jericó, de vencer esse inimigo, de vencer essa situação que nós estamos vivendo. Essa muralha é muito grande. E ao olhar aquela muralha, eles se depararam com o quê? Com aquilo que é praticamente impossível de superar. Eu tive muitas muralhas na minha vida que me fizeram recuar, que me fizeram desistir de alguns sonhos, muralhas que fizeram com que a minha fé ficasse abalada diante daquilo que eu estava vendo diante de mim. São essas muralhas que nos causam esse complexo de inferioridade. Eles disseram, porque é mais forte do que nós. Sim. É uma situação que eu não consigo vencer. É uma situação que eu não consigo superar. Pastora, imagina você hoje na igreja, vivendo uma situação de complexo de inferioridade, você olhando para algumas situações da sua vida, que você tem que enfrentar, que você sabe se você não enfrentar, você vai sucumbir, e você olhar para aquela situação e dizer, eu não posso. Eu não vou conseguir. Gente, quando nós falamos com nossos próprios lábios que nós não vamos conseguir, com certeza, a gente já está colocando um ponto a mais, né, na parte negativa daquilo que vem para nos assombrar, para que nós não venhamos a conquistar a nossa bênção e a nossa vitória. Talvez você que esteja nos assistindo nessa tarde esteja vivendo um momento de complexo de inferioridade. Eu sou tão pequeno. Eu não tenho um estudo suficiente. O conhecimento que eu tenho é muito superficial. Não dá para eu tentar fazer aquele concurso. Não dá para eu tentar conseguir aquele emprego. Não dá para que eu venha me desenvolver no ministério. Não dá para eu fazer as coisas de Deus com mais perfeição, porque eu não tenho capacidade para fazer, eu não tenho entendimento para fazer. Deus está dizendo para você nessa tarde, ainda que vocês vivam uma situação de complexo de inferioridade, Ele está dizendo para você, olha, não olhe para as muralhas que estão diante de você. Elas podem ser altas, elas podem ser fortificadas, mas o Deus que você serve, Ele é maior. Outra síndrome do gafanhoto, outro sintoma dessa síndrome, e a gente tem que tomar muito cuidado, é a fraca autoestima. Tá lá no 33, né? Que diz assim, ó, eles eram... Olha como eles visualizaram a situação. E eles disseram, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O pastor leu aqui no início que eles eram príncipes. Não é isso, pastor? Eles eram príncipes. Mas eles ficaram com uma fraca autoestima tão grande, foi o que eu disse anteriormente, que eles se colocaram abaixo de tudo, como insetos pequenininhos. Eles olharam tudo aquilo e disseram assim, não, eu sou muito pequeno.
sobre a bota daquele gigante que ele olhou e disse assim, ele vai me esmagar. E às vezes a gente olha a situação e diz assim, vou ficar esmagado por essa situação. Vai passar por cima de mim como um trator, não vou conseguir, vai me esmagar. Quando a gente olha a situação tão grande, o problema é tão grande que a gente esmorece. Que a gente fica com fraca autoestima. A gente começa a se desvalorizar. Eu não consigo pregar, eu não consigo orar, eu não consigo cantar. Não, fulano canta melhor do que eu, ciclano administra melhor do que eu. Aquilo que você sabe fazer, só você sabe fazer. Eu sempre digo isso, eu não me preocupo com a cadeira, porque a minha cadeira só me cabe, a sua cadeira só cabe você. E você vai ser enaltecido por Deus. Não se coloque na posição de um gafanhoto, de um inseto. Não deixe essa síndrome chegar até você. Não deixe com que você fique com fraca autoestima. Não, coloque-se para cima, levante sua cabeça. Você serve a um Deus poderoso. Você pode ir além. Porque o que o Senhor tem para você é grande. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são sempre pensamentos de paz. São sempre pensamentos de alegria. A vontade do Senhor para minha história e para a sua história é sempre boa, perfeita e agradável. Não é isso, pastor? Com certeza. É tão importante a gente entender isso. E às vezes a gente não consegue entender simplesmente porque nós estamos vivendo um momento de medo. E o medo, ele produz isso na gente. Sim. Né? Eles ficaram com uma baixa autoestima, uma fraca autoestima, né? E eles olharam para eles e se acharam inseto. Olha isso. Mas eu não consigo, eu sou pequeno demais, eu não tenho qualificações para fazer isso. Ou para ser isso. Olha só o que o medo produziu neles. Eles olharam e disseram assim, de príncipe a gafanhoto, de filhos a rei, de insetos. Filhos do rei a insetos. Parou para pensar a distância. Eu sou filha do grande eu sou, mas eu me coloco na posição de não filha. E pastora, é interessante que todas as qualificações que eles tinham, quando eles foram tomados por esse medo, por esse síndrome do gafanhoto que produziu medo neles, fizeram esquecer quem eles eram. Sim. Eles eram príncipes, eram homens fortes, eram homens inteligentes, eram homens valentes, eram líderes nas suas tribos. Eram líderes, porque foi separado. E eles esqueceram. Peguem os príncipes, os líderes os melhores. das tribos, os melhores. E olha isso. Coloque de frente. Isso. Para ir nessa viagem, para ir nessa trajetória, para chegar lá e ver toda a situação e voltar com a resposta. Pastora, é um momento tão complicado que o medo pode produzir na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que de repente se deixam se envolver por esse síndrome do gafanhoto, por esse medo, que o medo é capaz de fazer você parar, cara. Talvez você, pastor, talvez você, obreiro, talvez você, liderança, talvez você esteja vivendo um período de síndrome de gafanhoto, de um medo tão grande, que você já está pensando, quando acabar a pandemia, eu não abro mais a igreja. Sim. Quando acabar a pandemia, eu não volto mais para a igreja. Você vai deixar o medo tomar conta, né, da sua vida, do seu sentimento, das suas razões, que você vai ter medo de ir para a rua. Você vai ter medo de fazer as coisas que você fazia antes. E não vai fazer mais por causa do medo. O medo paralisa. O medo nos impede de ir à frente, de ir adiante. Deus não te fez para que você ficasse parado. Você tem que começar a entender que Deus te separou para você crescer. A tua família tem que crescer, você tem que crescer, o teu casamento tem que crescer.
O seu relacionamento tem que crescer. Hoje é dia dos namorados, então eu quero também falar sobre isso. O seu relacionamento tem que crescer. É isso aí. Paralisou. A pandemia, às vezes, a situação que a gente está vivendo, né, é de pandemia, não dá para esquecer. Não dá pra gente esquecer. Tá tudo liberado, mas ó, ela tá aí. Tá bom, querido? Então não esqueça disso. Então isso faz com que a gente tenha medo. Porque a gente começa a pensar lá na frente. É muito grande esse problema. Aí existem relacionamentos abalados. O gigante chegou. Aí o casamento tá abalado, a fé tá abalada. Como o pastor falou, existem pessoas que estão, de repente, cogitando a ideia, líderes cogitando a ideia, olha só, não vamos mais abrir igreja. Porque a gente não sabe quando abrir a igreja se o povo vai ou não. Querido, Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Não pare. Outra situação que eles estavam vivenciando ali. Sabe o que me chama a atenção no que a pastora acabou de falar agora? É que eu já conversei com alguns pastores e eles falaram assim, olha, não vai dar para abrir igreja depois dessa pandemia, porque a crise financeira foi tão grande que nós não conseguimos mais pagar o aluguel, as despesas da igreja aumentaram com essa crise econômica, as pessoas deixaram de dizimar, deixaram de ofertar, deixaram de ajudar e a coisa apertou de uma forma que a gente não consegue mais administrar a igreja como era antes. Talvez seja esse medo que você esteja vivendo. Que você não está sabendo lidar com essa situação e você está pensando em parar, pensando em recuar, pensando em desistir, porque está enfrentando este medo que fez com que a sua baixa autoestima tomasse conta de você ao ponto de você não ter força para superar esse problema. É apenas mais um problema. Você vai superar, você vai conseguir, porque Deus está com você. Deus está no controle da tua casa, Deus está no controle do teu ministério, Deus está no controle de qualquer situação. Meu amado, minha amada, não pare, não desista. Ah, pastor, é fácil você falar, o senhor está empregado e eu estou desempregada. É fácil falar quando não está vivendo aquela situação. Meu amado, talvez eu não esteja vivendo essa situação, mas talvez outras pessoas, que estão vivendo a mesma situação que você está vivendo, estão tomando atitudes diferentes, não estão deixando porque a baixa autoestima viesse como síndrome do gafanhoto na vida deles, ao ponto de fazer eles não acreditarem mais naquele Todo-Poderoso. Com certeza, nessa tarde, Ele vai abençoar a tua vida, Ele vai abençoar a sua casa. A muralha pode ser grande. Eu não estou dizendo que a muralha não é grande, a muralha é grande, mas o nosso Deus, Ele é maior. Outra síndrome do gafanhoto, que eles se colocaram como gafanhoto, então eles tiveram as suas características, de gafanhoto. Então, cuidado aquilo que você profere para você, querido. Cuidado aquilo que você diz. Eles tinham a visão distorcida. Eles ficaram com visões distorcidas, porque eles mesmo dizem aqui, em Números 13:33, éramos gafanhotos aos seus olhos. Pigmeus, pequenininhos. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles são fortes e nós somos fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Eles olharam as coisas pelo avesso. Eles começaram a fazer comparações e se diminuíram. Eles viram aquilo. Para eles era aquilo que estava acontecendo mesmo. A gente não vai chegar lá. A gente não vai conseguir. Os espias vieram com o caos dessa notícia. Chegaram para Moisés e disseram isso. Moisés, não dá não, vamos parar aqui. Moisés, você está maluco.
Daí começa-se, que a gente vai falar, não hoje, mas no próximo programa, porque o assunto não vai dar para terminar hoje, as rebeliões. A gente vai falar isso depois. Eles começaram a sua visão ficar distorcidas. Eles foram chegando, olharam a terra, opa, e quando eles depararam com os gigantes, quantas das vezes isso acontece comigo? Quantas vezes isso acontece com você? Não. Como que a gente, tão pequeno, vai fazer algo grande? A gente tem que parar com esse pensamento pequeno. A gente tem que parar de vestir a camisa da inferioridade. A gente tem que parar de olhar com os nossos olhos e passar a ter a visão de Cristo. A gente tem que enxergar o alvo. A gente não pode permitir com que as nossas visões elas fiquem distorcidas. Olhe tudo de cabeça para baixo. Ah, eles eram muito grandes, nós somos muito pequenos. A gente tem que entender que para Deus nós somos iguais. Maior é Ele. A gente tem que entender que quando Ele nos capacita, é porque Ele acredita na gente. Às vezes a gente olha para uma situação e enxerga totalmente diferente. Mas que na tarde desse dia tenhamos a visão de Cristo. Que na tarde desse dia a gente possa olhar igual a águia olha lá de cima. A águia pode estar na altura que ela tiver quando ela vista a sua presa. Ela não perde a visão. Ela não deixa a visão ficar distorcida. Ela não olha para o outro lado. Ela mira a sua presa e vai. Eu quero te chamar para isso hoje. Não tire os olhos da promessa. Amém, Deus. Não olhe ao contrário. Não olhe a circunstância. Eu sempre digo isso. A gente olha as circunstâncias, a gente se perde. Quando o Senhor diz assim, olha para cá, eu sou o alvo, olha para frente. Olha para trás, não. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. É como se estivéssemos no caminho de lá vai um, porque o caminho do céu é esse caminho de lá vai um atrás do outro, enfileirados. Se olharmos distorcidos, nós vamos ficar para trás. Visão distorcida faz você se perder. Visão distorcida faz você errar a porta. Visão distorcida faz você se sentir pigmeu, pequenininho. Você se vê embaixo da bota do gigante. Você não consegue, na verdade, ver as promessas. A visão distorcida te faz você ficar num estágio tão para baixo, a verdade é essa, tão para baixo, que você não consegue enxergar as promessas que Deus fez lá atrás para a tua vida. Essa é a visão distorcida. Há muitas pessoas que estão vivendo hoje, pelo século XXI, com visão distorcida. Visão distorcida no relacionamento. Sim. Visão distorcida daquilo que Deus é. O que Ele pode fazer. O que Ele pode construir. As portas que Ele pode abrir. As pessoas vivem hoje com visão distorcidas, cara. Visão distorcida, às vezes, pode fazer com que você não tenha mais força para ir para a igreja, cara. Porque a situação que você está vivendo, está passando, é tão perturbadora que fez você ter visão distorcida do reino. Você se comporta como o povo de Israel se comportou diante de Golias. Durante 40 dias e 40 noites, aquele gigante falou, não tem homem aí em Israel não para me enfrentar? Eles eram filho da promessa. Mas quando o filho da promessa tem a visão distorcida, eles não conseguem enxergar que eles podem vencer gigantes. Você nessa tarde, você pode reconstruir a sua visão. Que Deus possa te dar uma visão
diferente, uma visão nova, para você enxergar seus problemas, suas lutas, suas dificuldades de uma forma diferente, para que você possa vencer o medo, a opressão e sair vitorioso em nome do Senhor Jesus. Então, querido, semana que vem, sexta-feira que vem, a gente continua com esse assunto. Os efeitos, aí a gente vai ver os efeitos da síndrome de gafanhoto. Você não é gafanhoto. Você é homem, você é mulher, você é grande. Você serve a um Deus poderoso. Semana que vem a gente vai estar aqui. Sexta-feira, às 15 horas, com a segunda parte desse programa. Não deixe. Não deixe de assistir. E não deixe o medo te paralisar. É isso aí. Não deixe o medo te paralisar. Não pare. Vai passar. Essa situação, ela vai passar. Amém? Então, sexta-feira, às 15 horas, a gente vai estar aqui. Domingo à noite, estaremos aqui ainda. Amém? Domingo à noite, Santa Ceia do Senhor, ainda aqui no estúdio D. Tá bom, querido? Domingo ainda estaremos aqui. Hoje à noite estaremos uma live, né, pastor? Uma live para casais, né, da Igreja Evangélica Monte Sinai. Em Boaçu. Em Boaçu, amém? Que o Senhor nos abençoe. Orem sempre por nós. Orem pelo nosso ministério. Ore por esse programa. Que o Senhor possa dar um resto de tarde abençoado. Seja feliz nessa tarde. Seja abençoado nessa tarde. E nós vamos orar. E eu gostaria de pedir ao pastor que orasse por uma senhora chamada Francisca. Francisca? Isso. Ela está internada muito mal no pronto-socorro aqui de São Gonçalo. Então nós iremos orar nessa tarde. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, toma a Senhora Francisca em tuas mãos. Amém. Tu és o Deus que tudo pode. Tudo está debaixo do teu controle. Tudo aquilo que nós falamos aqui nessa tarde, Senhor, não permita que venhamos a ter medo de enfrentar as situações contrárias. Agora, Deus, toma, Senhor, as pessoas que nos assistiram nessa tarde e que, porventura, se elas estão vivendo um momento de síndrome do gafanhoto, se elas estão passando por problemas, situações que provocaram medos nelas, façam elas entender que Tu és grande, que Tu és poderoso e com certeza nós confiamos em Ti, nós vamos vencer. Fique na paz, Deus te abençoe, até domingo, a partir das 19h30 com o culto. Compartilhe esse estudo hoje com outras pessoas que você compreende e entende que elas precisam ouvir isso, porque elas estão passando por isso. Amém, querido. Fique na paz, Deus te abençoe e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.